treinamento dessa terça-feira na preparação para enfrentar o Vasco da Gama na quinta pelo Campeonato Brasileiro teve uma baixa importante e preocupante. O lateral direito Fabrício Bustos teve uma pancada no tornozelo direito, saiu mais cedo da atividade e não tem a sua presença no Rio de Janeiro confirmada. Com isso, aumenta a chance de Igor Gomes assumir uma vaga na equipe titular na partida no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Inter já faz movimentos pensando na próxima temporada. Um deles é a compra do volante Rômulo junto ao Atlético. O valor de mercado do atleta está estipulado em algo 5 até 6 vezes maior do que aquilo que o Internacional está pagando atualmente, o que pode resultar muitos recursos financeiros para o clube em um futuro próximo. O nome do atacante venezuelano, Joseph Martínez, é vinculado ao Internacional. Entretanto, um problema físico do jogador pode atrapalhar uma possível passagem dele pelo futebol brasileiro. E a gente repercute também um dos nomes cotados pela chapa de oposição para ser o executivo de futebol colorado, caso Roberto Melo seja eleito. Esse é o Diário do Inter KTO dessa terça-feira, 24 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento na parte da tarde no CT Parque Gigante. A gente esteve presente nesse treinamento por lá, que foi o último com uma abertura para a imprensa antes do compromisso contra o Vasco da Gama nessa quinta-feira. A gente teve acesso apenas à parte do aquecimento, e aí no aquecimento alguma atividade com disputa e troca de passes dos jogadores. Eis que, em um desses movimentos, Bustos acabou sentindo uma pancada no tornozelo direito e ficou caído no gramado. O lance gerou muita preocupação, os médicos foram atender o Fabrício Bustos, que acabou deixando a atividade, com uma bolsa de gelo no tornozelo direito e mancando bastante em direção ao vestiário. O Inter não divulgou ainda nenhum diagnóstico em relação ao lateral direito argentino. O que se sabe é que ele vai ser reavaliado nessa terça-feira e a possibilidade do Bustos jogar contra o Vasco da Gama, eu diria que ficou pequena. Tudo isso vai depender da recuperação do jogador em relação a essa pancada nessa terça-feira. Se o Bustos não for relacionado, o que eu diria é uma grande possibilidade neste momento, a tendência é que Igor Gomes seja o titular contra o Vasco da Gama nessa quinta-feira. E aí, Kudê teria a única alteração na equipe que enfrenta o Vasco. Rocher, Igor Gomes, Vitão Mercado e René, Johnny Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse seria o time do Internacional em São Januário para encarar a equipe do Vasco da Gama, tá? Seguindo na pauta colorada, o Inter está fechando a compra de Rômulo, o volante, que hoje é reserva do Internacional, pertence ao Atlético, mas que deu uma boa resposta durante a temporada de 2022. O Inter está pagando 3,5 milhões de reais por Rômulo, tá? Junto ao Atlético. Quem está confirmando isso é o André Curi, que é o empresário do Rômulo. O André Curi, em contato com o pessoal do Revista Colorada, ele trouxe uma outra informação que é importante. A gente sabia que o Rômulo, nos últimos dias, recebeu sondagens e propostas de clubes do futebol europeu, o que pode fazer com que o valor dele aumente, mas, entretanto, no mercado externo, porque o Inter tem uma opção de compra que está pré-estipulada ao valor. Então, o Inter não vai pagar mais do que os 3,5 milhões de reais. E aí, para o Revista Colorada, o André Curi disse o seguinte, que o valor de mercado do Rômulo hoje no futebol europeu é algo em torno de 3,5 milhões de euros. Vamos fazer uma conta. O Inter vai pagar 3,5 milhões de reais em relação ao Rômulo, tá? A cotação do euro, ela tá neste momento, vamos ver aqui, exatamente atualizado nessa terça-feira, 5,29, ou seja, Rômulo vale 5,3 vezes mais do que aquilo que o Inter está pagando. Isso significa que se o Inter comprar o Rômulo agora e receber uma proposta, pode vender ele por 5 vezes mais, por algo em torno de 3,5 milhões de euros, o que dá aí 16 milhões de reais aproximadamente. Até vou fazer a conta aqui, ó.
3,5 dá 18,5 milhões de reais. É muita grana e o Inter teria um lucro muito grande. Só que a perspectiva desse negócio ela aumenta ainda. Por quê? Porque o Inter deve, a partir do ano de 2024, utilizar mais o Rômulo, como titular inclusive, porque o Johnny deve ser vendido, este sim, para o futebol europeu. Dessa forma, o Rômulo se consolidando como titular do Inter e tendo boas atuações, esse valor de mercado que hoje é de 3,5 milhões de euros, ele pode aumentar bastante. Então a gente não sabe ainda qual é o teto do Rômulo, tá? Por isso o Inter está executando a compra deste jogador. Por isso a direção atual está executando a compra deste jogador, independente de eleição, porque é uma negociação institucional para o Inter que pode render muitos frutos financeiros, inclusive, em um futuro próximo, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a renovação de Eduardo Cudê, tá? O Cudê não acertou ainda a sua renovação. Se o presidente Barcelos for reeleito, ele já disse ao presidente Barcelos que fica, mas caso o Melo seja eleito, isso não está bem claro ainda qual seria a posição. Mas os jogadores do Internacional se manifestaram sobre uma permanência de Cudê. E eu relato tudo nesse vídeo aqui. Faço também uma leitura a respeito do que o Cudê precisa fazer. O que precisa acontecer para que o Cudê seja o técnico do Inter de maneira garantida em 2024. Eu falo falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Vamos para o mercado. Eu quero falar sobre Joseph Martinez, atacante venezuelano que atualmente joga pelo Inter Miami e que não vai renovar o seu contrato com a equipe do Inter Miami, tá? O Joseph Martinez, ele, portanto, está livre no mercado e sendo oferecido para uma série de clubes do futebol sul-americano, futebol norte-americano também. Entre eles o Internacional. E quem confirma isso é o empresário do jogador, que é o Sebastián Cano, tá? O Sebastián Cano está dizendo para todo mundo que o Inter está interessado e está negociando pelo jogador. Ele tem 30 anos, tá? E fez uma última temporada pela equipe do Inter Miami, junto com o Messi. Não foi uma temporada das maiores dele, tá? Ele fez 27 jogos pela Major League Soccer e 7 gols, tá? Não foi uma temporada brilhante dele, mas foi uma temporada ok. Só que tem um ponto nessa história. O empresário diz que o Inter está negociando com o jogador. O Inter não confirma isso e desmente isso. Eu recebi informação de outra pessoa do mercado da bola, que já tentou contratar em outro momento o Joseph Martinez, de que o Joseph Martinez tem uma lesão muito séria no joelho. Teve uma lesão muito séria no joelho. E essa lesão ela pode atrapalhar um pouco o andamento do Joseph Martinez na carreira, no futebol brasileiro. E ele tem tido dificuldades depois dessa lesão. Por isso que os clubes do futebol brasileiro, fazendo uma análise mais profunda em relação a ele, muitas vezes dão para trás. E por isso todas as sondagens aconteceram em cima do Joseph Martinez e ele nunca veio jogar aqui. Pode ser que dessa vez ele veio jogar aqui, até porque o valor de mercado dele de salário pode baixar. E aí ele pode parar no futebol brasileiro. O Inter está de olho? O Inter com certeza está monitorando. Mas eu não tenho convicção de que o Inter está negociando com o Joseph Martinez, mas é a palavra que o empresário está dando para todo mundo em relação à imprensa, tá? Por último, repercutir uma informação trazida pelo Leonardo Meneghetti em seu canal do YouTube. Ele já havia falado sobre isso no Debate Raiz e ele trouxe agora com mais detalhes em seu canal do YouTube que a chapa de Roberto Melo tem como um dos cotados para executivo de futebol o nome de Alexandre Matos. O Alexandre Matos, neste momento, é CEO do Atlético Paranaense, tá? Mas é um nome que agrada as pessoas da chapa de Roberto Melo. É um nome difícil, os nomes começam a ser lançados a partir de agora. A gente sabe que o departamento de futebol, caso Roberto Melo seja eleito, vai ter D'Alessandro como diretor esportivo, Abel Braga como coordenador técnico, isso está definido já por lá, mas a ideia de um executivo existe. E o nome do Alexandre Matos surge como um perfil buscado pela chapa de Roberto Melo, caso ela seja eleito. E essa informação foi trazida pelo Meneghetti no canal do YouTube dele nessa terça-feira. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos ter jogos nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio e Flamengo, por exemplo. Odd do Grêmio, 3.5. Empate, 3.4. Flamengo, 2.1. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!